Pessoal, meu nome é Arthur Pereira da Costa e essa é mais uma aula do nosso PROIEF, o nosso projeto de extensão para futuros alunos da rede federal. Daremos início à nossa apresentação sobre o tema geral, que é o tema de limites, através de uma noção intuitiva, tá ok? Imaginemos uma placa metálica quadrada de lado X. Sabemos que a área dessa placa, se chamarmos essa área de A, então ela será dada por x ao quadrado, né? Já que a área de um quadrado é igual a lado ao quadrado e chamamos nosso lado de x. Agora, tomemos esse valor de x como um número próximo de 3. Tudo bem? Ele não é propriamente 3, ele é apenas um número próximo de 3. Porém, ele é menor que 3. Se pegamos um número menor que 3, é de se esperar que nossa área também seja menor que 9, né? Tudo bem? Já que a nossa área é igual a x ao quadrado. Se tomamos x menor que 3, é de se esperar que nossa área seja menor que 9, já que 3 ao quadrado é igual a 9. Não é isso? Aqui embaixo está a situação descrita. Pegamos um quadrado qualquer de lado x e temos que a área dele, A, em função do lado, é igual a x ao quadrado. Tudo bem? Se tomamos como x menor que 3, pode ser próximo a 3, mas sendo menor, então a área desse quadrado também será menor que 9, já que a área é igual a x ao quadrado e x é um número menor que 3. Tudo bem? Dadas essas observações, eu, como um bom estudante de física, decido fazer algo inesperado com essa minha placa de metal. Eu decido aquecer ela em uma fonte de calor. O que acontece quando eu adiciono uma placa de metal em uma fonte de calor, ou seja, minha placa de metal começa a aquecer? Nesse momento, nós sabemos da física que essa placa começa a dilatar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o lado da minha placa, o comprimento, da minha placa, começa a crescer em ambas as direções, tanto na direção X quanto na outra direção, Isso faz com que o valor numérico do lado aumente, ou seja, a partir do momento que eu estou aquecendo a placa, a minha área e o meu lado da placa começam a crescer. Se antes eu tinha um número menor que 3, é de se esperar que, ao aquecer a placa e ela começar a dilatar, ou seja, aumentar seu tamanho, o meu lado comece a ficar cada vez mais próximo de 3, não é isso? Em consequência disso, é de se esperar também que a minha área fique consequentemente próxima de 9. A análise anterior nos faz seguir a seguinte conclusão. Sabemos que, ao aquecer a placa metálica quadrada de lado x, ela começa a dilatar, ou seja, aumentar o seu tamanho. Então, o comprimento x, que é o valor do nosso lado, e a área A começam a crescer. Isso quer dizer que, se antes tínhamos um valor x, ou seja, um valor de lado menor que 3 e uma área A menor que 9, então seus valores tendem a ficar cada vez mais próximos de 3 e de 9, respectivamente. O x fica mais próximo de 3 e o A fica mais próximo de 9. Isso tudo considerando o tempo de aquecimento da placa. Para confirmar nossa análise, aqui do lado esquerdo foi feita uma pequena tabela de resumo para os valores de x e A, à medida que x vai se aproximando de 3. Tudo bem? Partimos de um valor x igual a 2,9. Então, o valor da área A será 8,41.
Se nossa placa dilata e x passa a ser 2,97, a nossa área passa a ser 8,8209. Se nossa placa x, o lado x da placa, passa a ser 2,99, o valor cresce para 8,9401. E assim sucessivamente. À medida que o valor x vai crescendo e aproximando-se de 3, percebe que fica cada vez mais próximo de 3, o nosso valor de área vai crescendo na mesma medida, ficando cada vez mais próximo de 9. Então, a conclusão anterior que tomamos que ao aquecer a placa, os valores tendem a ficar próximos de 3 e de 9, respectivamente, parece ser verdadeira. Para sintetizar ainda mais nossa análise, veremos a representação gráfica da situação proposta. Para isso, daremos um zoom aqui nesta figura, onde possui o gráfico da função área em relação ao lado x. A nossa área em função do lado, como vimos, é dada por x ao quadrado. Tudo bem? Isso quer dizer que a nossa área se comporta como uma parábola. Uma parábola em particular, onde seu vértice é a origem dos eixos. Tá ok? Esse ponto em branco aqui representa o ponto de coordenadas 3 e 9. Como no início da nossa análise partimos de um valor de x menor que 3, na prática partimos desta região aqui. À medida que aproximamos o valor de x de 3, o valor de y que obteríamos aqui passa a também aproximar-se de 9. E nossa parábola começa a ficar cada vez mais próxima do ponto em branco destacado. Tudo bem? Então, nesta situação, dizemos que quando x aproxima-se de 3, A aproxima-se de 9. Ou, trazendo para uma frase mais bem posta, dizemos que quando x tende a 3, 9 tende a 9. Tudo bem? E dizemos que 9 funciona como um valor limite de quando x tende a 3. 9 seria uma tendência da nossa função. Seria o valor para o qual a nossa área está tendendo à medida que x aproxima-se de 3. A esse tipo de análise, damos o nome de limite. Dizemos que a medida de aproximação ou a medida de tendência com a qual uma certa função aproxima-se de um valor, à medida que a sua variável independente tende a um certo valor, damos o nome de limite. Esse limite representa como falado antes, uma tendência da função. Para o exemplo anterior, representamos a nossa função como sendo a área A em função de x. É uma função A de x. Podemos escrever esse tipo de comportamento como L e M de AX quando x tende a 3 igual a 9, pois vimos que a nossa função aproxima-se de 9 quando x aproxima-se de 3. Tudo bem? Como nossa função AX ela é igual a x ao quadrado, podemos substituir essa mesma notação por essa outra aqui. Matematicamente, podemos ler essa expressão da seguinte maneira. Dizemos que o limite de AX quando x tende a 3 é 9. Tudo bem?
Essa parte de baixo lemos como x tende a 3 e essa parte é a nossa notação de limite. Só relembrando, limite é uma medida de tendência. Buscamos um número pelo qual nossa função está tendendo. O limite de certa coisa é a tendência de certa coisa quando a variável independente aproxima-se de um certo valor. Tudo bem? Não estamos interessados propriamente onde a variável é esse valor, onde a variável independente é esse valor. Buscamos apenas uma tendência da função. Tudo bem? Essa é a definição de limite, a definição intuitiva de limite. Nas próximas aulas, trataremos de um limite mais palpável, uma definição mais algébrica de limite. Mas, por agora, cumprimos nossa missão de trazer uma noção intuitiva. Por hoje é só e ficamos por aqui. Até a próxima aula.